aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia. Inclusive, eu até já comecei o vídeo sem querer. Mas vamos voltar ao início, né? Temos 5 temas aqui no vídeo de hoje. Já quero começar falando da imprensa. O dia de ontem foi um prato cheio aí para os opositores criarem suas narrativas, mas a maior parte delas vai ser desmontada no primeiro tema. E no segundo, quero comentar algumas ações bem positivas do governo Bolsonaro, né, que infelizmente a imprensa não comenta, algumas coisas ligadas na economia, e isso nos conecta ao nosso terceiro tema. Vamos continuar falando sobre economia, mais especificamente sobre energia, e eu quero dar uma olhada, né, como as coisas estão andando no exterior. Acho que dá pra gente fazer alguns comparativos com a situação no Brasil. Depois temos o quarto tema, e aí tem muita coisa pra gente comentar sobre o Lula. E vários aliados do Lulinha voltaram aos holofotes ao longo do dia de ontem. A Dilma apareceu aí dando entrevista, comentando sobre a implantação do socialismo. O Dirceu, que segundo Alexandre Borges da CNN estava bem longe do Lula, bom, a Globo ontem soltou uma matéria mostrando que é totalmente o oposto, falando sobre as articulações que o José Dirceu vem fazendo. E até a turminha do MST também voltou numa entrevista da Folha de São Paulo, né? Então, 3 grandes aliados históricos do Lula e muitas outras coisas pra gente comentar e também fazer alguns contrapontos, né? Mostrando a diferença entre Lula e Bolsonaro. E no final do vídeo, alguns assuntos ligados à direita como um todo e eleições 2022. E no finalzinho, se der tempo, a gente fala um pouco da tal terceira via e já vamos voltar, né? Eu tinha começado, descomecei, mas enfim. Ontem foi dia dos namorados, Bolsonaro postou uma foto dele ao lado da Michelle, desejou aí feliz namorados pra todo mundo, mas a imprensa, tá faltando amor na imprensa, está faltando amor na imprensa, né? Vem lá o Chico Alves falar o seguinte: oposto ao carrancudo Bolsonaro, Lula posta a mensagem do dia dos namorados. É uma matéria só pra chamar Bolsonaro de carrancudo. Você vê como é que anda o coração dessa gente. Em pleno dia dos namorados. É a tal imprensa livre. Essa mesma imprensa livre, ela parece que é livre para falar o que quiser. Você lembra aquela piada, acho que até do Homer Simpson: a culpa é minha e eu coloco a culpa onde eu quero. É mais ou menos isso daí. Lá vem a Folha de São Paulo, jornalista José Henrique Mariante. Onde estão Dom e Bruno? Jornalismo não é aventura, mas profissão de alto risco no país de Bolsonaro. Tudo é culpa de Bolsonaro. Tudo é culpa de Bolsonaro. Aí o Jimmy fala, isso é verdade, né? Quando o Tim Lopes, quem lembra aí do Tim Lopes, sofreu o que sofreu, o presidente era Bolsonaro. Quando o cinegrafista da Band perdeu a vida aí por causa de um rojão na cabeça, o presidente também devia ser Bolsonaro. Acho que não faltam exemplos de todo o carinho que a classe jornalística já recebeu no passado, quando Bolsonaro era o presidente, em 2017, que algumas pessoas, os mentirosos vão falar que era Temer, o presidente. Não era o Temer, era Bolsonaro. Em 2007 já era Bolsonaro. O Lula, isso é aquela matéria na Globo que a gente comentou acho que uns 2 dias seguidos, né? Se continuarem, eu vou acabar prendendo jornalista. Mas a profissão de alto risco é sob o governo de Bolsonaro. Aí essa mesma imprensa que é livre para falar o que quiser, lá vem a Folha de São Paulo, mais uma vez ela, também do Grupo UOL, né? Tá aqui no Grupo UOL, uma atrás da outra. Liberdade de expressão. Defesa da liberdade de expressão por Bolsonaro é armadilha. Dizem especialistas. É uma armadilha. Fuja. Não discuta. Não discuta. Cara, assim, tem alguns momentos que eu sinto que eles brincam com a inteligência da população. É uma armadilha você ser livre. Na verdade, essa é uma das frases clássicas que sempre roda na internet, daquele livro 1984 de George Orwell, que liberdade é escravidão, guerra é paz. Eles, fazem assim uma troca que você fica assim, se perguntando, né? No passado, cara, quem que cai nessa? E aqui você vê em 2022 a Folha tentando emplacar essa narrativa. A Flávia Leão diz, né? Esses especialistas são os mesmos que defendem os ditadores de Cuba e Venezuela. Ah, tá, agora entendi. Exatamente isso. Bolsonaro defende liberdade e escravidão, viu? Escravidão, esqueça a liberdade. A liberdade real é defender Cuba, Venezuela, ser igual o Lula defende lá a Nicarágua, que o... Nossa, me faltou agora o nome do cara. O cara da Nicarágua lá, o cara que venceu, né? O Ortega, pronto, o Ortega. Prendeu até os opositores.
Mas tudo bem, vamos continuar. Aí o jornalismo livre, né? A imprensa livre, esse grande jornalismo brasileiro. Uma das coisas que teve uma certa repercussão ao longo do dia de ontem foi a Daniela Lima. A única jornalista de todo o Brasil que nunca decepciona. Ela não aguenta ver um assunto que ela tem que dar um pitaco que, meu Deus, eu fico imaginando a mãe dessa menina. Mas olha o que ela disse. Ele vai exportar a motociata, é? Boa, vamos ver como é que o pessoal em Orlando reage. Você vê, né? Ela dá uma risada, que assim, meio... Você viu não, né? Que eu não tá dando play no vídeo. Mas esse vídeo tá aqui no canal do Telegram, você pode dar um clique e assistir. Faz piada, fica dando risadinha. Vamos ver como é que vai ser. O jornalista ao fundo, eu acho que ele ficou até constrangido, porque quando você vê o vídeo, ele tá assim, ó. Ela ri e ele tá sério, não é boa, porque mais do que tudo, né, um pouco de falta de respeito. E ela que fez piadinha sobre como é que seria a motocicleta de Bolsonaro. Acho que não faltam vídeos na internet, nem mesmo imagens. E a gente pode falar que foi algo assustador. A quantidade de pessoas que Bolsonaro colocou numa motocicleta fora do Brasil, eu acho que assim, a Daniela Lima, no mínimo, devia cuspir no chão e sair nadando de tanta vergonha. Mas vamos continuar. Aí veio o Guilherme Amado. Esse aqui também, nossa, esse aqui deve ter uma quedinha por Bolsonaro. Quero escrever uma matéria, são 3 parágrafos, onde o primeiro parágrafo meio que é uma repetição do título. Eu só trouxe os 2 últimos. Bolsonaro usa capacete em motociata nos Estados Unidos, país em que respeita a lei. Presidente demonstra comportamento diferente no Brasil. No Brasil, assim, várias vezes a imprensa já criticou Bolsonaro por causa do capacete que ele utilizou. E o governo e a segurança de Bolsonaro já, inclusive, explicou o porquê. Tem um capacete que Bolsonaro usa que é tipo uma cuiazinha, ele só vem até aqui assim, normalmente branco. É porque é um capacete balístico. O Brasil é um ambiente um pouco... O Brasil é um país hostil e hospitaleiro. Meu pai sempre falava isso, assim, de piada, né? Você deve entender por que Bolsonaro usa um capacete desse, pra proteger a cabeça dele aí contra alguma coisa que aconteça. Mas pra imprensa isso não importa, né? A mesma imprensa que... Não Guilherme Amado, de jeito nenhum. Mas você vê que vez ou outra aparece lá no Twitter algum maluco aí, normalmente apoia o Lula, sentindo saudade do Adélio Bispo. Aí, o que eu não entendo é o seguinte, o Guilherme Amado, ele termina a matéria. Você vê como são as coisas. Eu sinto que às vezes os jornalistas deixam o ódio que eles têm passar para suas matérias, porque o cara fala o seguinte: agentes da Polícia Rodoviária Federal tiraram a vida de um homem durante uma abordagem no mês passado por não estar usando capacete. Ele tá tentando falar o quê? Que a polícia mata pessoas que não usam capacete? O que ele tá tentando falar com isso? O que ele tá tentando falar com isso? Tá tentando jogar a população contra a polícia. Mas o errado é Bolsonaro por defender a liberdade. Aí esse aqui eu também achei interessante. Saiu no Metrópolis. É aquela coisa, né, que assim... Eu acho que Bolsonaro, ele chega nos locais e ele sempre é surpreendido pela população. Eu não acho que Bolsonaro vai para os Estados Unidos e fala, pô, eu sei que vai ter uma motocicleta gigante, que vai deixar o Lula, sabe, desesperado. Não, ele, caraca, eu tô muito surpreso. Só que com o PT é diferente. O PT prevê resposta a Bolsonaro com multidão recebendo Lula em Minas Gerais. O PT já sabe que vai ter uma multidão. Um evento aí, segundo eles, já tem cadastro de 5 mil pessoas. Não é meio estranho isso? Pô, vai ter um evento, vai ter cadastro. Normalmente as pessoas que vão receber Bolsonaro são cidadãos comuns que sabem que Bolsonaro está chegando na cidade. Vou lá ver o cara. O Paulo Filipe vai falar o seguinte, peraí, então o PT tá assumindo que o presidente Bolsonaro arrasta multidões, como fez ontem de novo, lá até em Orlando, porque se o PT quer dar uma resposta, é porque o PT confirma que Bolsonaro arrasta multidões. E aí, mineiros, isso vai acontecer mesmo ou vocês vão mostrar pro ex-presidiário como ele é popular pro povo de Uberlândia na próxima quarta-feira? Mas tudo indica que vai ser um evento fechado, para proibir qualquer opositor de entrar. Esse daqui, ó, se tiver 1000 pessoas e uma foto bonita, vai parar no Jornal Nacional. Porque sabe, né? A Globo tem que fazer de tudo para tentar eleger o Lula. E aí, pra gente começar a falar do próximo tema, fechando aqui com o nosso jornalismo sensacional, escuta esses 29 segundos de pura pérola do jornalismo
investigativo, econômico, opinativo da esquerda brasileira. Para o tema do vídeo, o caminho para a gente chegar nesse eleitor que está em dúvida é fazer o contrário do que o Bolsonaro quer que a gente faça. A gente tem que focar na economia. Em como o presidente dificulta a vida da classe média, em como ele dificulta a vida do agricultor que quer vender e exportar o seu produto, em como ele desperdiçou a chance que deram a ele de fazer diferente. Ele não governou, não contribuiu para a economia do país, só piorou a vida de todo mundo e ainda fez tudo isso afundado em escândalos de corrupção dele, do seu governo e da sua família. Para o tema do... E ainda com escândalos de corrupção. Realmente, né? É Bolsonaro que está dificultando a vida do povo. É Bolsonaro. O cara que propôs a PEC da família para reduzir o preço dos combustíveis. Que desburocratizou inúmeras coisas. Que a própria esquerda acusa ele, né, de destruir o meio ambiente brasileiro para facilitar para o agronegócio passar com a boiada. É o Bolsonaro que também está aí com todos os projetos ligados à infraestrutura, melhoria de estradas, ferrovias, hidrovias, cabotagem, para baratear o preço do frete e ainda tornar o agronegócio brasileiro ainda mais barato e competitivo. É ele que joga contra. Vamos falar de Bolsonaro. Vamos começar a desmontar algumas coisas da imprensa, né? Começar por aqui. Porto de Santos pode ser segunda maior privatização do governo Bolsonaro após a Eletrobras. Processo de venda vai exigir investimentos de 18 bilhões do novo dono. O objetivo é consolidar a liderança do terminal na América Latina. Eu tenho uma opinião um pouco mais, complexa sobre privatizações. Muito difícil bater na tecla, bom, ruim, etc. Mas eu acho que é inegável que o governo vem tentando todos os dias diversas medidas para tentar alavancar a economia brasileira. Né? O Amazon ainda diz, né, que às vezes você se desfazer também de um ativo, do estatal, pode representar você fechar de vez uma torneira que poderia se tornar um esquema de corrupção. Mas continuando. PIB do Brasil no primeiro trimestre fica em 8º em ranking com 32 países. Isso porque, segundo Gabriela Prioli, é Prioli ou Prioli? Não sei, enfim, né? O Bolsonaro trabalhou contra todo o povo brasileiro. Bonorinho ontem, ele fez uma pequena thread com alguns feitos do governo, que também desmentem a Gabriela em inúmeros pontos, que é o seguinte, finalização de obras antigas. Uma prática que a gente normalmente não vê na classe política brasileira. Eles abandonam que é para não ter que dar o mérito, não ter que falar dos outros, porque às vezes fica assim, não, porque a imprensa vai querer tirar a obra de mim e dar para outro cara. Bolsonaro não, ele está preocupado em resolver a vida do brasileiro. Aí diz, infraestrutura está cada vez menos defasada graças aos números grandiosos desta área. Conclusão do projeto de integração do Rio São Francisco, levando água a milhões de brasileiros no Nordeste. Conclusão da BR-163, que liga Mato Grosso a Pará. E acabando com atoleiros históricos após décadas de espera. Sem atoleiro, o caminhoneiro ele não para, então além do frete ficar melhor para o cara do agro, o caminhoneiro ganha mais dinheiro e ele tem menos prejuízos no seu caminhão. Eu acho que o caminhoneiro ele é classe média, às vezes média baixa, né? Eu acho que ele não é da elite, que a Gabriela Prioli faz parte. Entrega da ponte do Abunã, travessia entre Acre e Rondônia, esperada por décadas, colocando fim à indústria das balsas, que eu acho que também ajuda muito a população. Duplicação da importante trecho da BR-116, entre Porto Alegre e Pelotas, conclusão da nova ponte de Guaíba após 10 anos do anúncio da obra. 10 anos. Mas só não fica atrás da de baixo. Pavimentação de importante trecho da BR-154, em Minas, que liga o Centro-Oeste e o Sudeste. Essa daqui tinha 50 anos de espera. A infraestrutura brasileira tem obtido grandes resultados condizentes com a grandiosidade do país e da população. A defasagem histórica na área causada pelas barreiras dos grupos de interesse está sendo superada graças ao respeito ao cofre público e ao combate à corrupção. Projetos que estavam há décadas parados foram finalmente concluídos, ampliando a distribuição de água e de produtos aos brasileiros. Há mais e melhores opções de vias para o transporte, o que reduz os custos dos itens transportados e favorece a todos, do pobre ao rico, viu, Gabriela? Os feitos históricos foram possíveis devido ao fim de burocracias e de desperdícios de dinheiro público e o aumento de fiscalização. Fechando as torneiras da corrupção e da Pamata, sobram mais recursos para serem investidos no Brasil. Sobre o governo federal. O nosso novo ministro aí de Minas e Energia, o Adolfo Saxida,
comenta um pouco sobre o PL 4188/2021, que é o novo marco das garantias. É uma das maiores inovações legais da economia brasileira. Seu potencial de alavancar o mercado de capitais e crédito é trilionário. Adivinhem, apareceram as viúvas da falta de garantias. Para esses gênios, melhorar as garantias é ruim. O que é que esse marco diz? Fui atrás para dar uma lida, tentar dar assim, entendido um pouco. Sem me aprofundar muito, acho que realmente aqui a manchete subtítulo já resume muita coisa, que é o seguinte, ó. A proposta do Poder Executivo, ou seja, vem do governo Bolsonaro, muda as regras sobre garantias de crédito. Perceba uma coisa, antes de explicar sobre esse marco. Enquanto todo mundo, inclusive principalmente a esquerda como um todo, né, o Lula, comenta sobre regulamentações, novos marcos para impor mais regras, o que é que o governo Bolsonaro vem fazendo? São marcos que desburocratizam. Eles democratizam, né, o mercado, abrem espaço para a iniciativa privada. E o novo marco de garantia fala sobre o quê? Ó? A intenção do governo é facilitar o uso das garantias de crédito, reduzir custos e juros de financiamento e aumentar a concorrência. Tá muito complicado. O que seria isso? Em linha bem simples e direta, isso daqui prevê mudanças para as regras para fornecimento, por exemplo, de empréstimos. Pô, você tem um imóvel, às vezes você usa esse imóvel para servir de garantia para um empréstimo, mas pô, o empréstimo que tá pegando é pequeno, o valor da sua casa é gigante, não dá para essa casa, sei lá, em outro empréstimo. Agora pode dar. Então, é para utilizar os bens que a população tem e você conseguir facilitar a obtenção de empréstimos, que faz que a economia gire, que facilita a vida dos empreendedores. Acho que na maior parte do tempo, né, a gente tá falando aqui de ajudar todo o Brasil, do rico ao pobre. Né, Gabriela Prioli? Cara, é inacreditável como a imprensa faz questão de tentar jogar o Brasil no buraco todos os dias só para eleger o Lula. Aí a Gabriela que diz que é Bolsonaro que joga contra o povo brasileiro. Foi ele que está tentando aí, desde o ano passado, alguma coisa aí para resolver o impasse dos combustíveis, que não é um problema restrito ao Brasil. Apresentou a PEC da família. Quem pode ser contra a PEC da família? O PT. Aí vem a Veja, utilizando as mesmas técnicas de um jornalismo profissional, onde eles escondem o partido quando é ligado à esquerda, né? Então, líder da minoria no Senado orienta a votação contra projeto que limita ICMS. Vocês sabem, se fosse alguma coisa ruim, até adiantar, né? O Jean Paul Prat, do PT do Rio Grande do Norte, ele é contra. Em princípio, manterá a orientação contrária ao texto que está na pauta de votação do plenário para hoje, segunda-feira. Agora, é aquela coisa. Se fosse um projeto bom para os brasileiros, que é como esse daí, e alguém estivesse se posicionando contra, o primo da mulher, do irmão, do amigo, do tio, do assessor do vereador que apoia Bolsonaro, sairia a matéria. Não, o primo do avô, blá, 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 bolsonarista é contra a PEC da família. Agora, como é, né? Não, líder da minoria. Líder da minoria. Quando é assim, se fosse o líder do governo, ainda bota o líder do governo Bolsonaro, né? Ou então o bolsominion, bolsonarista, que é líder do governo, é contra. Mas não, sempre que é o PT, a imprensa tem que passar aquele pano. Aí o Carlos Bolsonaro, ele postou aqui uma matéria também da UOL, mostrando, né? Brasil volta ao 6º lugar em investimentos no mundo. Devia ser um ponto final. Ou então, vírgula, vamos comemorar. Não, mas, retomada é parcial, mas, sempre tem que jogar para trás. Aí ele diz, né? Qual Brasil você quer? Um conteúdo de gastos que contribuiu para a queda do risco Brasil, melhora a confiança do setor produtivo, gerando empregos e renda, mesmo diante de todas as dificuldades jamais enfrentadas por todo o mundo. A pandemia como a gente teve, o mundo não enfrentou nunca. A Dilma quebrou o país sem pandemia. E aí vamos ver. Estamos falando do Brasil, mostramos aí vários avanços. Vamos ver como é que está um pouquinho assim da realidade do mundo, que nos permite julgar um pouco melhor as coisas. Você vê aqui, ó, a imprensa profissional brasileira. A Veja em 2 momentos. Agora em 2022, em maio, agosto de 2019. A Argentina está longe de se tornar nova Venezuela. Entenda por quê. Rapaz, eu tô achando que essa matéria é do Matheus Leitão. Porque esse negócio de entenda, deixa eu te contar. É a cara do Matheus Leitão, não sei, né?
vale a pena dar um bisu. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que é do Matheus Leitão. Mas enfim, em campanha pela reeleição do presidente Maurício Macri, Bolsonaro alardeia que a Argentina pode se tornar a nova Venezuela. Aí o tempo passa, o tempo voa e a Argentina não está numa boa. Crise argentina já é comparável ao desastre da Venezuela. Aí a Veja diz, ó, já faz tempo que Argentina e crise são como sinônimos. Tá bom, né? Estou de olho. Aí a Veja, anteontem, né, dia 10, Estados Unidos vivem a maior inflação em 41 anos. 3 dias atrás, dia 13 já. 41 anos, a maior da história. Mas a culpa é de Bolsonaro. Perceba, foi Bolsonaro ser eleito, o mundo teve que enfrentar uma pandemia e os países estão tendo um recorde de inflação. Perceba como o Bolsonaro é um inimigo do planeta, rapaz. Piadas à parte, né? Quando eu tava passando lá pelo Twitter, vi essa postagem aqui do Ivan Kleber, falando o seguinte: Boris Johnson deve abandonar as políticas verdes inspiradas por sua esposa e ativista ambiental Carrie após a crise do custo de vida no país. Um plano que deve ser apresentado nesta segunda-feira já foi criticado por ativistas e até mesmo pelo Greenpeace. Eu não acredito no Ivan Kleber, né? Mas para a imprensa brasileira não ficar, sabe, criando confusão, eu coloquei para vamos trazer a notícia, vamos atrás, deve ter alguém falando sobre isso aí, ó. Você vê ali, ó, Daily Mail, né, site, grande imprensa, perfilzinho verificado, comemorando, ó, pô, graças a Deus, né, enfraquecido, Boris Johnson abandona o impulso verde, inspirado em Carrie, a favor da autossuficiência do Reino Unido. Mas ele não tá assim abandonando tudo. Ele vai fazer assim, ele tá abandonando algumas coisas, né? Não tá abandonando a pauta verde inteira. Algumas coisas ele vai continuar mantendo. Mas vamos ver como é que tá a situação na Inglaterra. Há menos de um ano, o primeiro-ministro sediou, né, na Conferência Climática da ONU, a COP26 em Glasgow, e instou o mundo a fazer um acordo para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Só que hoje ele está se preparando para diluir os planos, né? Botar um pouquinho de água aí para o feijão render. Confrontado com o aumento das contas de combustível e energia para milhões, o aumento do custo dos alimentos, ele estaria abandonando algumas das medidas que apoiou meses atrás. Não todas, algumas. Pelo menos, né? A ficha está caindo. Sua própria posição enfraquecida após o voto de confiança da semana passada em sua liderança, que viu 148 de seus próprios parlamentares exigirem que ele renuncie. Lhe dá menos poder para expulsar um poderoso grupo de parlamentares de bancada que são contra os planos. Boris Johnson enfrenta uma crescente oposição organizada dos conservadores a seus planos multibilionários de energia verde, em meio a uma crescente crise de custo de vida. Seja no Brasil, seja na Inglaterra, seja no mundo. No final do dia, parece que só quem está preocupado com o custo de vida da população são os conservadores. Já percebeu isso? É sempre a direita. É sempre a direita. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: esse Daily Mail é grande imprensa e tratou os políticos de direita como conservadores. Se fosse no Brasil, seriam chamados de extrema-direita. O Net Zero Scrutiny Group, alertou em fevereiro que seus planos de reduzir a produção de carbono do Reino Unido até 2050 são equivocados em um momento em que muitos enfrentam dificuldades com suas contas de energia. Esse grupo aí, esse é um grupo de escrutínio do Net Zero, é um grupo que está analisando muito de perto, né? Todas essas questões ligadas a essas pautas ambientais. Falando, acho que isso vai dar errado, viu, Boris Johnson? Acho que o povo vai sofrer muito. Os preços do gás alimentaram enormes aumentos nos custos para as famílias, exacerbados pela inflação, e um aumento nas contribuições para o Seguro Nacional introduzidos em abril. Então parece que os problemas que o Brasil vem enfrentando não são problemas particulares do Brasil, são do mundo, a gente sabe disso, mas sempre vou mostrar outras realidades. Estamos falando da Inglaterra, a terra da rainha. O grande país aí, né? Aquele toda a pompa, quando se fala de Europa. Um rascunho vazado de uma estratégia alimentar, ou presta atenção nisso daqui, estratégia alimentar, que deve ser divulgado na segunda-feira, foi rotulado como meio assado e mais plano que uma panqueca por ativistas com preocupação particular com a aparente rejeição de uma proposta de imposto sobre açúcar e sal. A turma da esquerda
acha que tá ameaçado, não tá bom o suficiente. Criticaram a parte, mas a priori vão avançar com algumas pautas ainda assim. Pra você ver o nível que as coisas estão chegando, a galera da esquerda quer colocar imposto sobre sal e açúcar. Por quê? Porque sal dá colesterol e açúcar dá diabetes. Então tem que ter imposto que é para evitar que as pessoas consumam. Começou com tabaco. Agora olha o nível que as coisas estão chegando. Os ministros foram acusados de arquitetar um plano que beira o absurdo, com um documento sugerindo que eles evitarão as principais recomendações de uma grande revisão do sistema alimentar por Jim Bleby. Os ministros parecem estar avançando com algumas das propostas. Algumas vão avançar. Inclusive, olha essa, consultando sobre relatórios obrigatórios de desperdício de alimentos para empresas de um determinado tamanho. Isso aqui me preocupa um pouco, porque é o seguinte, eu não acho que ninguém, em sã consciência, joga comida fora, ainda mais uma empresa. Quando você quer definir para a empresa o que é desperdício alimentar e o que tem que fazer com a comida, começa a ficar assim, cara, onde é que esse pessoal quer estar querendo chegar? Não acho que nenhuma empresa, né, vai jogar comida fora, vão jogar comida... Não sei. Vale a pena ficar de olho aí para ver qual é a ideia que esse pessoal vai implantar. E por que eu ainda fico com mais pé atrás? O governo também concordou em testar um programa que é assim, vou traduzir, né? Eat Well seria comer bem, comunidade comer bem. Uma tradução direta, né? Conforme anunciado no Leveling Up White Paper, apoiando pessoas de baixa renda a melhorar suas dietas. Não pode desperdiçar comida e pessoas de baixa renda precisam melhorar a dieta. Quem é que diz o que é uma dieta boa e o que é uma dieta ruim? Será que é aquela do bodybuilder, frango, batata doce, ficar forte, malhado? Não. O que é uma dieta para... Como melhorar a dieta? Melhorar. O documento diz que os ministros apoiarão o progresso em uma ampla gama de questões, incluindo proteínas alternativas. Proteínas alternativas. Depois que a revisão instou o governo a incentivar os consumidores a mudar seus hábitos de consumo de carne. Melhorar a dieta, então, é deixar de comer carne. Proteínas alternativas. Está falando de quê? Insetos? The Guardian, acho que o jornal mais conhecido aí lá da Europa. Aí, ó. Na Europa, não, está na Inglaterra. 2020, 2021 e o Motion de 2022. Ó. 2020. Insetos suscetíveis de serem aprovados para consumo humano pela União Europeia. A União Europeia que decide. Um grupo que ninguém elegeu ninguém lá dentro. Né? O cara que manda não foi a população de nenhum país europeu que elegeu. Se queremos salvar o planeta, o futuro dos alimentos são os insetos. Proteína alternativa. Aí vem aqui, ó. Foi desse ano, agora 2022. Pegando o inseto. Os insetos cultivados estão prestes a decolar na África. Aí o subtítulo da matéria, que está até aqui embaixo, ó, fala o seguinte: saborosa, barata mesmo, né? Mas muitas vezes difícil de capturar na natureza, essa fonte de proteína é cada vez mais vista como uma possível resposta à insegurança alimentar. Para os mais pobres, né? Que é como o pessoal lá na Europa vai estar recomendando aí uma melhoria na dieta. Olha como está a situação do mundo. Mas o grande problema é Bolsonaro. Aí quando você fala do agro brasileiro, que segundo a Gabriela, Bolsonaro trabalhou contra, para prejudicar os fazendeiros brasileiros, a realidade bate na porta. Quando a Folha de São Paulo revela, como se ninguém soubesse, apesar de Alckmin, agronegócio resiste a Lula e comemora ganhos sob Bolsonaro. Mas a Daniela falou que o Bolsonaro sabotou o agro. Como é que a Folha de São Paulo está falando que o agro teve ganhos sobre Bolsonaro? Ex-governador foi escalado para fazer a ponte com o setor que integra a atual base de apoio bolsonarista. Essas narrativas não param em pé, né? Todo dia a gente tem que desmentir alguma coisa. Mas tá beleza. Vamos continuar. Tem jeito tá aqui a gravata. Vamos lá. Vamos continuar. Agora tem muita coisa pra gente falar do Lulinha. A gente sabe quem é a Gabriela Peruquet, né? Ela quer ali a Daniela Lima, essa dupla aí essas loiras lindíssimas, são eleitoras do Lula. Estão chateadas da vida, né? Você vê que ela diz, temos que focar bastante na economia. A gente vai falar sobre isso na matéria do Globo. E temos que falar com aquele eleitor que ainda está indeciso. Aí o Lula,
que é o favoritíssimo, ganha com a mão nas costas. Mas mesmo ganhando com a mão nas costas, ele precisa do apoio de todos os partidos, todos os políticos, da Globo. A Globo ele já tem. Aí vem o Estadão. Ó. Por que Lula ainda precisa conquistar indecisos, mesmo estando em alta nas pesquisas? Tudo indica que milhões de eleitores já declararam no voto em Lula não seriam capazes, por si sós, de assegurar a vitória. É preciso conquistar votos de quem ainda está refletindo sobre qual candidato lhe desperta menos aversão. Milhões de eleitores não seriam capazes de assegurar a vitória. Mesmo tendo milhões, mas ainda está pouco. Mas ele vence no primeiro turno, viu? Confie no Datafolha. Um dos motivos aí que eu acho que qualquer brasileiro de bem deve se perguntar quando vê o Lula na frente nas pesquisas é o seguinte, cara, o pessoal esqueceu quem é o Lula, o que o Lula fez, o que o PT fez, o que é o grande legado do PT. Aí você vê aqui a Veja falando que Lula tem resposta pronta contra acusações de corrupção. A narrativa do PT vai ser o seguinte, não, ó, a prova que nós combatemos a corrupção é que nós fomos pegos. Tá vendo? Como assim? Sim, porque nós não obstruímos as investigações, não. Dá um Google aí, PT, mudanças na polícia, mudanças nisso, falando do próprio judiciário, etc. Mas a narrativa é essa, porque não, a gente criou a CGU, mas a gente nunca quis interferir na polícia, a gente sempre deixou a polícia investigar, deixou até prender. Tá vendo como a gente é limpinho, como a gente realmente é a fundo da corrupção? E pagamos. Se fomos culpados, vamos pra cadeia, vamos pagar a nossa pena. Só que o interessante dessa matéria é ver uma coisa. Único parágrafo. Outro material no radar do partido são as declarações do ex-ministro Sérgio Moro, ao deixar o governo Bolsonaro acusando o presidente de interferir no trabalho da Polícia Federal. Uma coisa que nunca foi provada, pelo contrário. Saiu a matéria, né, os pareceres finais falando que assim, ó, o Bolsonaro não é culpado. O Bolsonaro não é culpado não, viu? Acho que Moro aí, ele errou na dose. O que ele falou, a própria Polícia Federal comentou sobre isso. Teve inquérito e tudo mais. Só que a imprensa não divulgou com a mesma intensidade. Por quê? Porque a imprensa queria derrubar o Bolsonaro e não conseguiu. Em entrevista coletiva, após pedir demissão, Moro disse que os governos do PT garantiram a autonomia da PF durante os trabalhos de investigação no Lava Jato. Quem poderia imaginar que Moro estaria ajudando Lula a se eleger? Quem poderia imaginar? O grande herói do combate à corrupção, né, Moro? Tá bom. E aí, sobre corrupção, o ministro Fux, ele já tinha comentado aí sobre a questão, né, das prisões, que por mais que tivesse, mas que alguns condenados, né, tivessem suas penas anuladas de forma formal, a corrupção realmente existiu. Os dólares, o dinheiro nas maletas. E aí, juristas endossam fala de Fux e dizem que corrupção foi comprovada pelo Lava Jato. Ao afirmar que a anulação dos processos derivados da Operação Lava Jato foi um ato formal, o presidente do Supremo, o ministro Fux, reacendeu o entendimento de que erros processuais não apagam os fatos que foram demonstrados naquelas investigações. A fala contundente do ministro Fux foi endossada por juristas e ex-ministros da Suprema Corte ouvidos pelo Estadão. Um deles, Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça. Sem dúvida, houve corrupção. Segundo ele, essa constatação se dá pelas delações, acompanhadas de farta documentação contábil, com transferência de fortunas para offshores, sobrepreço na compra de sondas ou serviços, por exemplo, os acordos cartelizados, a devolução do dinheiro, né, dos milhões. Eu nunca vi inocente devolver dinheiro, seja um acordo de leniência no Brasil, em especial nos Estados Unidos. O ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, afirmou que o ministro Fux simplesmente reconheceu uma evidência. E o ex-ministro Marco Aurélio Mello fala o seguinte: vejo com bons olhos o pensar do presidente-ministro Fux. Tanto o avanço, mensalão e Lava Jato. O retrocesso entristece, considerada a corrupção. Corrupção não está limitada ali, né? O Petrolão. A gente teve só para falar de um pequenininho, tem um mensalão. E se for mais para trás, rapaz,
A nível estadual, ih, rapaz. Foro de São Paulo, ih, BNDES, ih, rapaz. Ai, mas o Lula tem uma resposta pronta quando ele foi questionado. E aí ontem, logo pela manhã, lá vem o Vilimigo causando problema. Rapaz, isso aqui não se faz. Eu não sei quem foi que deu pra ele, sabe, o direito de ficar procurando tweet antigo do Randolph Rodrigues para expor a hipocrisia da esquerda. Mas o Randolph Rodrigues, que a própria esquerda chamava de lavajatista, que tem vídeo dele na casa do Caetano Veloso defendendo, né, a turminha do Moro e do Deltan, que durante a Vaza Jato ele também aparece, né, sendo citado como um amigo da turma de Curitiba. Em 2014, mais precisamente no dia 14 de setembro de 2014, 14, no mês 9, Randolph Rodrigues respondia a J.Gemac. Ela falava: não tem algo que mais indigne a mim do que gente que estava protestando contra a corrupção ano passado, mas hoje faz caminhada para corrupto. Aí o Randolph, que é coordenador da campanha do Lula, fala: amor, você mitou. Jéssica Gemac: tem algo que mais indigne do que gente que protestava contra a corrupção em 2013 e hoje caminha com corrupto. Randolph hoje é o coordenador da campanha do Lula. O print é eterno, hein? Randolph, corra e apague o tweet, para pelo menos dificultar, né? Que quem não tem um print vai ter trabalho. Esse aqui é o grandioso Randolph Rodrigues. Ele vai falar que, na verdade, o que aconteceu é que o Lula é inocente. O Lula é inocente. Foi um golpe. Foi um golpe assim como foi um golpe contra a Dilma. Esse Randolph, hein? Esse Randolph não é mole. Alguém tá falando de corrupção. Polícia. Olha só, né? Policiais ligados ao PT pedem diálogo a Lula para conter a adesão a Bolsonaro. Policiais ligados ao PT estão preocupados com recentes declarações do ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele falou que polícia não é gente. E com alegadas dificuldades para incluir demandas da classe no programa de governo do partido. Então, assim, acho que aqui é só uma constatação, né? Alguém no Brasil, alguém aqui acha que a esquerda, não falando nem o Lula, a esquerda gosta de polícia? Algum policial acha que o PT vai trabalhar pela polícia? O PT, a esquerda, trabalha pelo direito dos manos. M-A-N-O-S. Não humanos, dos manos. É jornal que um policial morreu, né? Teve operação nenhum. Já tá com raiva. Eu fico, assim, assustado de ver que a classe, as forças de segurança pública ainda estão com alguma esperança de receber um agrado do Lula. Mas, enfim, o temor é que a falta de diálogo com os agentes empurre as corporações ainda mais para o colo do bolsonarismo. Aí continua. Hadi, que é um cara aí que se diz que ele representa a Polícia Civil, vereador do PT. Também se diz insatisfeito pelo modo como, segundo ele, o núcleo da Fundação Perseu Abramo, responsável por debater políticas de segurança pública, tem monopolizado as discussões e apartado o setorial do assunto. Ele até hoje não entendeu que a esquerda não tem democracia na esquerda, quem manda é quem está no poder. Sua preocupação é que o futuro plano de governo de Lula não converse com as pautas de base dos policiais e leve a políticas públicas impostas de cima para baixo. Vá. Acho que isso... Assim, vamos até fazer aqui uma meia-culpa e falar de problemas. Tem aí um problema que ele vem rondando, que envolve aí a questão do aumento para as forças de segurança pública. Algumas coisas você vai acompanhando por diversas razões. E tem alguns setores da polícia que realmente estão chateados com o Bolsonaro, porque fala, passado aqui basicamente 4 anos, não teve a reestruturação de carreira que foi prometido pra gente, e durante a reforma da Previdência a gente só teve perdas. E tem uma questão aí que
algumas polícias reclamam bastante que é a questão que envolve pensionistas, que é depender do tempo de relação e a idade da cônjuge, o cara tá lá em serviço, dando a vida, tentando salvar o país, perde, sabe, a sua vida, um herói, e aí, sei lá, só vai receber pensão mais tantos anos e aí depois te vira, irmã. Pô, mas eu abdiquei tudo por causa do meu marido. Te vira aí. Então o pessoal se sente um pouco desprestigiado. Mas ainda assim, cara, é momento de botar a mão na cabeça. O Lula, a esquerda é direito dos manos. Enquanto o governo Bolsonaro, né, prioriza e parabeniza e tá sempre divulgando, inclusive tá aqui, a apreensão de drogas. A esquerda normalmente fala sobre a legalização. A Samia Bonfim do PSOL, semana passada a gente comentou, ela quer ressuscitar o projeto da legalização do orégano, né, irmão? Então, assim, pelo amor de Deus, eu acho que todo policial, por mais, às vezes, insatisfação por diversas coisas que possam estar acontecendo, ter, sabe, o mínimo de, assim, tem uma justificativa por estar insatisfeito, cara, pensa bem. E a nossa Polícia Rodoviária Federal, recordista mundial, número 1, assim, disparado de apreensão de drogas. Bom, aqui à esquerda, um prejuízozinho de 55 milhões de reais, 309 quilos de farinha de trigo. À direita, 3 toneladazinhas, né, de orégano. E isso após, né, aquela apreensão recorde do ano, 16 toneladas. E para minha surpresa, fiz até questão de trazer o Estadão. O Estadão aqui divulgando, ó, PRF apreende maior carga de drogas do ano, 16 toneladas. 16 toneladas. Realmente, a PRF faz por onde, hein? O valor ultrapassa 34 bilhões de prejuízo. Parabéns à PRF Brasil. Aí vamos continuar. No vídeo de ontem a gente comentou sobre aquele artigo do Alexandre Borges, da CNN. Eu não tinha falado que foi ele que escreveu, né? Mas foi ele que escreveu. Era um cara que fazia parte da direita, tentou aí um espaço, não conseguiu. E aí se tornou uma espécie de antagonista da série B. Até essa série C, né? O antagonista está na série B, ele está na série C. Achou um lugarzinho na Folha de São Paulo para ficar queimando o governo e pronto. Agora ele virou opositor. Aí escreveu um texto sobre 10 motivos de por que o Lula pode perder a eleição. Vários deles são muito óbvios. E ele falava que um dos motivos que o Lula perdeu a eleição é que agora ele não tem mais o apoio de aliados históricos como o José Dirceu. Não tem mais. Será que não tem? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Alexandre Borges, ao falar isso, ele tá mais ajudando o Lula para fomentar essa narrativa que ele tá longe do Dirceu do que contando a verdade. Que o Dirceu está mais próximo do que nunca. De tudo, não só do Lula. E quem dizia a própria Globo, aliada do Lula. Dirceu volta à cena em articulações eleitorais na pré-campanha de Lula. 20 anos depois de comandar a vitoriosa campanha de Lula ao Palácio do Planalto, o ex-ministro José Dirceu volta à cena para tentar levar mais uma vez o PT à presidência. Em uma agenda paralela à pré-campanha petista, o ex-todo-poderoso chefe da Casa Civil mantém conversas com os principais atores do cenário político nacional e tem discutido até estratégias para a atuação do pré-candidato a vice na chapa petista, o ex-tucano Geraldo Alckmin. Até a agenda do Alckmin é o Dirceu que está montando. Dirceu defende que Alckmin se dedique a agendas com pequenos e médios produtores rurais e empresários do agronegócio do interior de São Paulo e Centro-Oeste. O Dirceu acompanhou de perto as negociações para que o ex-governador virasse vice. Segundo um dos principais articuladores da União, Dirceu foi um dos primeiros a saber da ideia de juntar Lula a um de seus ex-adversários. Mas a CNN fala, não, o Dirceu está longe, o Lula está mudado, é Lula em paz e amor. Alguns aliados argumentam que é chegada a hora de Dirceu assumir publicamente o papel de articulador político da pré-campanha de Lula, até como uma forma de se antecipar aos ataques que partirão dos bolsonaristas quando a campanha começar. Eu nunca vi a imprensa chamar ninguém de lulista. É o ex-ministro, né? Não, aqui na chapa petista, mas é bolsonarista. Lulista não existe. O ex-ministro passou, no total, mais de 4 anos na cadeia desde 2013, em diferentes períodos. Ele está com direitos suspensos e tem 2 condenações na Operação Lava Jato. Nas últimas semanas, o ex-ministro vem dedicando também a tentar resolver os problemas dos palanques de Lula nos estados. Tomou para si, por exemplo,
a responsabilidade de solucionar lá a questão do Rio de Janeiro, que vai ter que ver quem vai ser o senador, se vai ser o Alessandro Molon ou o André Siciliano, na chapa que o Freixo aí deve encabeçar. Ainda para tratar do cenário no estado, o ex-ministro esteve com o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Eduardo Paes. Mas se na CNN, o Disseu não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Eu não coloquei aqui, mas também comentava na matéria aqui, não, do José Disseu, tá o tempo todo em contato com o Carlos Siqueira, o presidente do PSB, vem conversando com o Kassab, se encontrou, ainda não está na matéria, mas saiu em matérias passadas, se encontrou com os senadores do PSDB, o Aníbal, a Luísio Nunes. Por que a CNN diz que o Disseu está longe? Qual o interesse de falar isso daí? De propagar uma narrativa falaciosa como essa? Estranho, hein, Alexandre Borges? Muito estranho. Outra que tá muito próxima do Lula, né? Depois o pessoal criticou que o Lula tava meio longe. O Lula levou pra passear, levou pro Rio Grande do Sul pra estar com ele, a Dilma Rousseff. E ela tem um problema que acho que ela não consegue segurar a língua dela. E acaba revelando aí os planos da turminha da esquerda. Esse vídeo eu vou mandar pra vocês, acho muito bom. Vamos ver o que a própria Dilma está comentando. Continuar a ter, ou deve voltar a ter como perspectiva estratégica a superação do capitalismo e a construção de uma sociedade socialista? Olha, nós sempre sonhamos com isso, né? Esse talvez seja a nossa utopia, uma outra sociedade. Pergunta, qual que deve ser o nosso objetivo? Superar o capitalismo, etc, blá blá, implantação do socialismo? Ela diz, sim, esse é nosso sonho. É como se fosse nossa utopia, uma nova sociedade. Querem refundar a sociedade que a gente mora. Olha o nível de radicalismo e de revolução que essa gente defende. É uma sociedade que não é, sem a menor dúvida, tá? Não era a sociedade socialistas históricas que surgiram, né, depois de 17. Né? Agora, o que eu acho que tem de novidade, sabe, Breno? Eu acho que tem de novidade a China. Tem de ver para onde a China caminha. Se de fato conseguirão um processo de transformação que acompanha o social, o econômico, o cultural e o democrático. Tem de olhar isso. Porque esse é um grande desafio. Não houve ainda, vamos dizer, uma experiência histórica que permita isso. Agora, esse é o grande sonho da humanidade há muito sonho tempo. Da humanidade. Né? O sonho, sonho da humanidade. Sonho da humanidade, meu Deus. O Leonardo Coutinho, que trouxe esse vídeo, não sei como é que ele deu o trabalho de assistir essa live, mas ele fala, ó, a ex-presidente Dilma diz que o socialismo nunca deixou de ser o objetivo da esquerda. Reconhece que as tentativas realizadas até agora fracassaram e vê, lá no país que o Dória adora, um modelo que, se der certo, será exemplo para o futuro. Olha qual é o exemplo que eles miram. Mas qual o problema? Qual é a armadilha? Qual é a armadilha? A liberdade que é a armadilha, viu? Bolsonaro está te colocando uma armadilha. Cuidado com o Bolsonaro. Aí a imprensa, a grande imprensa brasileira, a Veja, nem assinou a matéria, né? Ninguém assinou, só colocou ali de redação. A matéria é o seguinte, Juan Guaidó é atacado e expulso de restaurante na Venezuela. E o subtítulo, líder opositor estava com integrantes de seu partido quando o grupo invadiu o local e forçou sua saída. É coisa assim, você vê grupo, forçou a saída. Imagine se fosse no Brasil e fosse um bolsonarista. Nossa, ataques, institutos, ódio disso, vixe, ia ser aquela panavoê, né? Você vê como a imprensa trata de uma boa. E o Leonardo Coutinho, ele fala o seguinte, poxa, Veja, linkar em matéria de vocês um tweet de um jornalista que trabalha para Maduro e que abertamente comemora no mesmo post pensado a agressão sofrida pelo Juan Guaidó é bem complicado. O que aconteceu, na verdade, pessoal, foi a esquerda, é como se fosse uma espécie de MST, não sei pra falar isso, não, eu vou falar assim, né? Uma espécie daquele apoiador fanático do Lula, só que do Maduro. Ele chegou no restaurante e tirou na força física. Na força física. Aí vem um jornalista, que no Brasil seria aquele petista raiz,
E comemora isso e a Veja solta com matéria com a maior normalidade. Só faltou falar que o Juan Guaidó agora ele é vaiado pela população, está em descrédito, desprestigiado, a população não gosta mais dele. A imprensa é profissional. É imprensa profissional. E aí que tá falando aí de movimentação, né? Acaloradas, movimentações físicas. Tivemos aí o maior festival dedicado ao rock nacional. Tem o nome dele aqui? Nem sei qual é, mas tá segundo a Folha de São Paulo, né? E aí um cara que eu não sei quem é também, chamado Djonga, lidera bate-cabeça e pede para a plateia do João Rock. Pronto, João Rock, fogo nos istas. Fogo nisso, fogo naquilo outro. É só palavras de amor. É muito amor, é muito amor. E a Folha diz, ó, foi marcado por coros contra Bolsonaro. A turma que pede, né, fora Bolsonaro, a mesma turma que vai tocar fogo e não sei quem, só quer resolver as coisas na paz, na tranquilidade. Mas os odiosos, na fim do dia, é a tia do Zap. É a pior de todas, né? A veinha lá, meu Deus do céu. Começando a falar de artistas, o Globo solta a matéria, para falar do óbvio. Não é do óbvio, porque Bolsonaro, não acho que ele reforça a aposta. Bolsonaro, ele só segue apoiando, como ele sempre apoiou, sempre defendeu. Mas tá lá, né? Bolsonaro reforça a aposta em sertanejos para ecoar bandeiras da campanha à reeleição. Não, ele recebe todo mundo. E acho que os sertanejos gostam dele, são ligados a algo do negócio, é só por causa disso. E eu fiz questão de trazer essa matéria porque a Folha de São Paulo entrevistou o líder nacional do MST, João Paulo Rodrigues. Esquerda tem que se aproximar de sertanejos, diz coordenador de mobilização popular de Lula. Coordenador de mobilização popular de Lula. Então, MST. Imagine se Bolsonaro tivesse um grupo, uma ONG, um instituto de pessoas com movimentação de rua popular. Tava todo mundo preso. Todo mundo preso. A matéria é longa, só quero mostrar um parágrafo. Qual é a expectativa do MST em relação ao novo governo Lula? Acho que vai ser um governo fantástico do ponto de vista político. Um governo mais democrático, vai fazer um debate sobre soberania e democracia. Temos um dossiê só sobre isso, né? O que é soberania para o Lula? Vai entrar em uma fase crescente de politizar uma nova geração. Vai doutrinar as crianças na escola? Será isso? Na universidade? Quero acreditar que não, mas não acredito em mim mesmo. Agora tenho dúvida se será um governo melhor do ponto de vista econômico. Bolsonaro quebrou o país. Olha a narrativa que está criando, né? O PT, se chegar ao poder, eles vão destruir o Brasil e vão colocar o culpa em Bolsonaro. A gente vai passar 50 anos. Ó, se a esquerda chegar ao poder e ela ficar 50 anos no poder, ela vai ficar durante 50 anos falando que o Brasil ainda não deu certo, porque Bolsonaro destruiu em 4 anos. Aí você fala, cara, mas já passou 50 anos. E ele vai falar, não, mas são problemas estruturais. Vocês não conseguem entender o que Bolsonaro fez em 4 anos. Isso aqui, tudo que está acontecendo foi por causa de 4 anos. Bolsonaro destruiu tudo. E eles vão ficar nessa. Eles vão criar um novo mito fundador, assim como chamar de revolução. A revolução de 1964 lá dos militares se tornou o mito fundador da esquerda atual. A esquerda atual não, a esquerda que chegou ao poder com a volta da redemocratização, PT, etc., a luta contra a ditadura. Se eles chegaram no poder agora, eles vão transformar o governo Bolsonaro no novo mito fundador. Vão pintar, vai ser mais muito pior do que a história que eles contaram sobre a época do regime militar. Mas muito pior, muito, não se enganem. E ele termina falando, ó, por isso não tenho expectativa de que Lula vai resolver da noite para o dia o problema da terra e do crédito, a conta não fecha. Agora, ele vai trazer a questão agrária e do meio ambiente para o centro da pauta, eu não tenho dúvida. Quem é fazendeiro, né, então pode tomar cuidado. Sobre o MST, no vídeo de ontem eu trouxe essa matéria da Veja, não vou ler ela de novo, só quero destacar o que está em azul, que fala o seguinte, ó, campanha eleitoral ressuscita o Exército Vermelho de Lula. E aí em azul fala o seguinte, ó, o MST também ajudava a escolher os superintendentes do INCRA nos estados encarregados de conduzir a desapropriação ou compra das fazendas invadidas. Aí você tá falando, tu tá falando isso daqui porque o PT vai trazer a questão agrária de volta pro centro? Não, não é por causa disso não. É porque
depois do vídeo de ontem, o Texugo, acho que ele foi atrás aí de mais informações, pegou a matéria da própria Veja, da época que o Reinaldo Azevedo não era petista, matéria de 2010, publicada originalmente. O negócio da reforma agrária. Justiça diz que o INCRA, que o MST ajudava a indicar, segundo a própria Veja, o INCRA comprou fazenda de amigo de Lula a preço superfaturado. Sim, a economia não vai para frente mesmo. Por Rodrigo Vargas, na Folha Online, o pecuarista José Carlos, o Bunlai, o famoso Bunlai, 66 anos, se declarou surpreso com o resultado de perícias do Ministério Público Federal que apontam superfaturamento de 7,5 milhões na compra pelo INCRA do Mato Grosso do Sul de sua fazenda em Corumbá. O resultado levou a Justiça Federal a conceder uma liminar suspendendo imediatamente o pagamento. Essa é o Lula trazer a questão agrária para o centro de novo, né? Esse Lula é demais. O Texugo diz, deixa eu ver se eu entendi. O MST invadia as fazendas e se apropriava delas. Desta forma, o INCRA chegava como intermediador da situação e comprava as fazendas. Agora imagina a situação. Se for amigo, pagamos caro. Se for agricultor, malvadão, né? Do agro, brasileiro bolsonarista, a gente paga barato ou nem paga. Tô perguntando, só isso, né? Helena, o que o Texugo falou. A gente falou de artista ali atrás. A gente vê por diversos momentos a esquerda, às vezes, até falando, pedindo desmonetização de algumas pessoas. E a imprensa bate palma. Bate palma. Pessoas que perdem contratos só porque são de direitas. Aí a imprensa sempre bate palma. Só que a Folha fala o seguinte, ó, CEO da Mind, agência que representa Pablo Vittar e Luan Santana, afirma que marcas têm vetado apoio ao PT. De Felipe Neto até Deolane, influencers dizem que apoio a Lula tem prejudicado dessa publicidade. Vai, faz o L. Aí todo mundo fica triste da vida. Não pode. Agora, os apoiadores do governo, que... Cara, o apoiador do governo, ele não ganha nem verificado na rede social. Nem verificado ele ganha. Nem o perfil verificado, que não diz nada, a não ser que você é você. Pra um perfil fake não ficar se passando por você. O cara ganha. O pessoal tá aí... Tá. Você lembra lá atrás que a Daniela Priori falou que tem que focar na questão da economia? Os 3 assuntos prioritários da campanha de Lula. A campanha de Lula só trata 3 assuntos, se depender de seus estrategistas. Economia e economia. A Gabriela Priori parece que tá, né? Tá bem alinhadinha aí ao Lula. Todo mais será papel coadjuvante. As pesquisas mostram que a inflação alta e a renda contraída são os motores da insatisfação do brasileiro hoje. E o PT não quer se desviar disso. E deve ser por isso também que o líder do PT no Senado quer votar contra o projeto que vai baratear o preço dos combustíveis, porque aí, né, ele ajuda o Lula a se eleger. E pra gente fechar o assunto, diante de tantos problemas aí que o Brasil apresenta com a volta do Lula, o Nadalinha aqui traz alguns frutos da gestão Bolsonaro na questão da educação, apenas na Secretaria de Alfabetização. Aqui é só a CEALF. Programas e ações da Secretaria de Alfabetização. Vez ou outra eu mostro isso aqui, a imagem tá pequena. Vou mandar para vocês uma imagem um pouco maior lá no Telegram, que dá para ler um pouquinho melhor. E o Nadalinha fala o seguinte, ó. A direita apocalíptica não vai contar essa história para você. Direita apocalíptica. Antes de comentar sobre isso, o Nadalinha fez outro post também. Isso aqui até o Carlos Bolsonaro respondeu. A direita apocalíptica não publicou até hoje uma notinha sobre a adesão do Brasil ao TIMSS e ao PEUS. Mas ela está preocupada com a melhoria da qualidade da educação brasileira. Sei. E o Carlos Bolsonaro fala o seguinte: estão mais preocupados com seu próprio ego e serem os eternos preservativos aí da esquerda. Depois é só fugir do país, cuspir na cara de quem inocentemente os defendeu, achando que existe fórmula imediata neste processo. É tudo tão claro e cristalino. E para fechar todo o pensamento, chegando até o final do vídeo, eu trago aqui para o André, ele comenta o seguinte: é importante que em 2022 tenhamos a capacidade de avaliar quem está na política por um projeto pessoal de poder e quem realmente conta com o apoio do presidente para criar uma bancada que não faça o mesmo que em 2018. Não faltará um 7-1 dizendo se é o caso do presidente do seu estado. Mas voltando aqui para cá, eu falo com vocês várias vezes, pessoal, eu estou plenamente convicto, ninguém precisa também
concordar comigo 100%, mas é minha convicção que esse discurso duro, que faz, que acontece, temos que expor, blá blá, eu acho que, na maior parte do tempo, dá muito errado. E eu acho que tem várias... Quando se fala de judiciário, eu entendo muita coisa. Eu sei que é um problema, eu sei que tem que ser dito, mas, cara, eu às vezes paro e olho. Olha o tanto de coisa que a gente comentou nesse cenário de 1 hora. Olha o que a gente comentou ontem. A gente comenta até de questões ligadas ao judiciário. Mas você vê assim, eu fico às vezes olhando. Tem uma parte da direita, eu acho que eu gosto desse nome, direita apocalíptica, que só consegue falar desse tema. Rapaz, só consegue falar sobre isso. E é a coisa mais importante do Brasil. Não, ó, se o senador se for eleito, tem que ser isso aqui, ó. Ele tem que defender isso aqui, senão o senador não presta. E aí, pô, questão ligada à educação, ninguém comenta. Questões ligadas a regulamentações, que é um problema que me aflige muito, soberania nacional, ninguém comenta. Mas você vê que parece que eu acho que às vezes o debate ele fica meio travado. Temos que falar do judiciário. Eu entendo, me preocupa. Não preciso explicar. Cara, o que tem de vídeo aqui também, comentando sobre vários assuntos de uma forma assim detalhada. Se teve alguém que acompanhou, por exemplo, todo esse processo pré, pós, antes, durante, depois, figuras, coisas ligadas à CPM das fake news, teve alguém que foi uma forma assim, mais descritiva que eu tô pra conhecer, né? Por nada não, quantidade de vídeo e material. Enfim, reflete sobre isso. O PEUS e o TIMSS. O PEUS é uma prova mais geral. O TIMSS é uma prova focada em matemática e ciências exatas como um todo. E qual é a importância disso? Se você não tem uma prova para você fazer um diagnóstico e saber como é que tá o aluno, cara, assim, você às vezes acha que o seu programa de governo, o seu programa de educação é um bom programa, vai levar o Brasil para o progresso, mas e se não estiver levando? E se a metodologia não estiver funcionando? E se o assunto não está sendo colocado da forma certa? Então esse tipo de prova, ele serve como diagnóstico, que você pode traçar novas diretrizes, ver onde você está acertando, ver como você pode melhorar. Isso aqui é exatamente, e principalmente essa questão do TIMSS, é para realmente medir o impacto que a educação brasileira sofreu durante a pandemia. Qual é a preocupação da esquerda? É mais dinheiro, é mais dinheiro, é mais dinheiro. Qual é a preocupação do governo? É ver se as crianças aprenderam, irmão. Vamos ver se aprendeu. Se não aprendeu, a gente vai mudar, vai melhorar. O que é que está acontecendo? Onde é que são os problemas? Onde são os pontos mais fracos aqui que as crianças estão tendo em termos de ciências exatas? Mas fica de reflexão como todo, eleição, direito apocalíptica, diversos assuntos. E a gente fica por aqui. Eu vou mandar essa imagem aqui para vocês lá no Telegram. E depois tem umas coisas terceira-feira, a gente comenta amanhã. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, compartilhe o vídeo em primeiro lugar. Pode me apoiar também pelo Patreon, o link tá na descrição. Pode me apoiar também pelo meu canal, botão valeu. Mas volta amanhã. Sem sombra de dúvida, compartilhe esse vídeo. Fui, meus amigos.